Fala pessoal, estamos no mês de junho e entre junho e julho aconteceu um evento muito importante para o meio cristão. Chama-se Concílio de Éfeso, onde foi declarado que Maria é a mãe de Deus. Eu pergunto a você então, cristão, Maria de fato é a mãe de Deus? Vamos entender um pouco a fundo essa declaração realizada ali no ano de 431, lá no Concílio de Éfeso. Essa é uma declaração hoje que causa muita divergência entre o pessoal católico com o pessoal evangélico, onde os evangélicos alegam que Maria ela não é a mãe de Deus em sua plenitude, ela é a mãe da natureza humana de Cristo. Portanto, ela não pode ser a mãe de Deus propriamente dita. Mas essa é uma declaração herética, porque não pode haver distinção entre as duas naturezas de Cristo. Haja vista que Cristo ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Essa era uma teologia pregada por Nestório, conhecida como uma heresia nestoriana, onde a natureza de Deus ela pode ser dividida em duas, a natureza divina e a natureza humana. E sendo assim, Maria ela poderia ter sido a mãe de Cristo de forma humana, mas nunca a mãe de Deus. Os evangélicos gostam de fazer essa declaração, porém é uma heresia. O pessoal da Igreja Católica, por outro lado, diz que Maria sim, de fato, é a mãe de Deus. Só que nós encontramos alguns obstáculos e alguns problemas nas Escrituras para fazer tal declaração. Talvez, para o pessoal católico, isso possa ser normal declarar dessa forma, porque a Igreja Católica ela defende que as Escrituras não são o único meio de Deus falar com os homens. Pode ser, a palavra de Deus também ela é expressa via oral, via tradição. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é a única regra de fé e prática para o pessoal da Igreja Católica. Então, nesse ponto, se eles querem alegar que é uma tradição oral, ou então que é algum outro tipo de declaração que veio da parte de Deus, que não na Bíblia, ok, eles podem se apoiar nisso. Mas nós cristãos evangélicos, nós nos apoiamos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia, ela impõe alguns obstáculos para essa declaração de que Maria é a mãe de Deus. A primeira pergunta que fica é, quem nasce primeiro? A mãe ou o filho? A resposta lógica humana é que a mãe nasça primeiro. Só que no Evangelho de João, em seu capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Cristo já existia na criação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia também vai relatar que Cristo ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo, ele já existia. Então fica complicado alegar que Maria era mãe de Deus quando a gente se depara com os textos sagrados, com os textos das Escrituras. A própria Maria ela declara que ela precisa de um Salvador. Cristo é o Salvador de Maria. Então o que nós precisamos entender é, qual que é a declaração verdadeira? Maria é mãe de Deus ou Maria não é mãe de Deus? Como que fica? Como que um cristão genuíno, fiel às Escrituras, pode fazer tal declaração? Qual seria a melhor maneira? Quando tal declaração é feita no Concílio de Éfeso, não é uma declaração mariológica. Não é para que as pessoas focassem o seu olhar em Maria, mas é uma declaração puramente cristológica. Quando o concílio bateu o martelo de que Maria é mãe de Deus, era uma declaração sobre Jesus e não sobre Maria, dizendo verdadeiramente Jesus, ele é Deus, 100% humano, 100% Deus, porque não pode haver distinção entre as duas naturezas. Nenhuma parte dessa declaração foi visando o olhar mariológico, olhando para Maria, de forma nenhuma. É uma declaração de exaltação ao próprio Cristo. Só que aí a Igreja Católica deturpou essa declaração lá por volta do ano de 434 e começou a criar os dogmas mariológicos. Maria, ela não foi escolhida para dar à luz ao Salvador da humanidade porque ela era Maria, mas porque Deus era Deus. Deus não a escolheu porque ela era Maria, mas apesar dela ser Maria. Maria, ao declarar que precisa de um Salvador, ela se declara pecadora, como eu, como você, como os apóstolos, todos pecaram, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Todos carecem da glória de Deus, todos precisam de um Salvador, inclusive Maria. Mas Cristo, ele veio em sua plenitude,
sem pecado, na plenitude dos tempos, como verdadeiramente Deus. E esse é o apontamento que o Concílio de Éfeso faz. Cristo, ele é Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Portanto, toda glória e toda adoração tem que ser dedicada exclusivamente a Cristo. E com a deturpação, nós podemos ver que o foco da adoração, ele também está dividido entre Jesus e Maria. Como é o caso do vídeo que vocês bem conhecem, o worship da Igreja Católica em veneração, em adoração a Maria. Muitos dizem que a homenagem prestada a Maria não é uma adoração, é uma veneração. Mas uma coisa é falar, outra coisa é agir. A gente vê a distinção das coisas quando nós observamos eventos como esses que rendem adoração a um personagem bíblico. Eu quero encerrar esse vídeo falando para você que toda adoração a ídolos é também adoração a demônios. E Satanás, ele pode perfeitamente te dividir com Cristo. Mas de forma alguma, Cristo, ele aceita te dividir com Satanás. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família. Ajude esse conteúdo a chegar o mais longe possível. E, por gentileza, por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal para que a gente possa compartilhar e divulgar mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima.